pessoas cheguem a uma emergência e precisam de um leito hospitalar. Exatamente, a saúde sempre é uma das principais necessidades da sociedade e costuma ser um dos maiores orçamentos da cidade. A questão do Instituto vai gerar mais gasto ou vai gerar uma certa economia, já que não vão ser tantos processos seletivos? Nós temos uma situação seguinte, ele não é numa situação de economia, né? Porque na verdade nós temos um compromisso que nós temos que ampliar. Mas é numa questão de viabilidade do processo. Então, se nós não olharmos o projeto como sendo viável, nós temos um problema e nós temos que pensar isso de longo prazo. Então, a decisão pelo Instituto é uma questão de viabilidade do processo. Nós poderíamos ter sido até muito mais tranquilos no debate que a gente fez se a gente dissesse, não, nós vamos colocar como estatutários na administração direta. Né? Mas nós tivemos a preocupação e enfrentamos o debate porque entendíamos que a questão da viabilidade do processo, do projeto, é que ele era fundamental. Então nós temos que qualificar isso que às vezes a gente não consegue entender. Né? Nós estamos numa situação de decisão e se a gente pegar municípios do Nordeste ou do Norte do país ou do próprio Sudeste, onde nós temos uma terceirização para organizações sociais, que são as OS, para as OCIPs ou para outras fundações e que nós não temos uma garantia de continuidade de processo. Né? Então, nós entendemos que esta preocupação de nós trazermos projetos que eles serem viáveis, projetos de longo prazo, isso que importa para a questão do cidadão, porque isso garante uma continuidade de atendimento e uma qualidade de atendimento. Para você ter uma ideia, nós assumimos, o secretário Casartelli assumiu em abril de 2010, junto com o prefeito Fortunati, nós tínhamos em torno de 22% de cobertura de saúde da família em Porto Alegre. Nós vamos finalizar este ano aqui do 2011, então 1 ano e 9 meses depois, nós vamos dobrar a nossa cobertura, nós vamos passar para 44% de cobertura de saúde da família em Porto Alegre. O que hoje, pelos dados do Ministério da Saúde, nos coloca que uma cobertura já é aceitável, uma cobertura de 50% da cidade, ou seja, facilmente atingível. Eu acho que no ano que vem nós vamos conseguir chegar a 50% de cobertura. Isso é um ganho para a cidade, e isso ele está dentro de uma viabilidade que ele passa pelo Instituto. Né? É isso que a gente tem que discutir. Eu acho que a gente tem que ter a questão assim, uma estrutura que garante os direitos trabalhistas do trabalhador, tem uma garantia de projetos de longo prazo, ou seja, o trabalhador que quer investir nessa carreira de trabalhar, né, vinculado ao serviço público, dentro das comunidades, trabalhar com o Sistema Único de Saúde, ele tem essa garantia dentro do projeto e a gente viabiliza todo esse processo. Então, este que é o nosso entendimento, né? Somos questionáveis por isso, sempre vamos poder ser questionáveis por isso, né? Poderia ter uma solução melhor? Olha, até poderia. No momento, a defesa do governo foi de ter essa... Tem alguns controles que são importantes. O Conselho Municipal de Saúde achava e tem esta missão de fiscalizar o gestor. Né? Não só aprovar as contas falava de ou exemplos não, de cidades onde os projetos não dão certo, mas uma das suas emendas é exatamente no sentido da transparência do Instituto. Claro, inclusive ele remete para ter assento dentro do Conselho Fiscal um representante dos trabalhadores do IMESF, como também dos usuários e do Conselho Municipal de Saúde. Então veja só, à medida que o governo está absorvendo, está instituindo o IMESF, e que foi elaborado o estatuto, que deve estar em elaboração, eles também passam esses controles social, como o Conselho Municipal de Saúde, os trabalhadores, os usuários, fiscalizar as ações do IMESF. Isso que é importante, porque não basta apenas tu olhar, tem que participar, né, aquilo, né? E aí tu tem a função primordial, que também é garantido por emendas, ora apresentadas, que garante a presença do controle social. Nós temos, o poder público, ele tem a necessidade de ser controlado por um ente externo, né? Seja ele Ministério Público, seja ele Tribunal de Contas, seja ele Judiciário, seja ele o controle social através dos usuários, né, do Conselho Municipal de Saúde. Isso é uma questão de participação. Essa participação é importante, porque isso induz ao gestor municipal um padrão de qualidade nos seus serviços que ele tem que ser diferenciado.
né? A gente tem que ter essa busca permanente. Então, esse trabalho. E o IMESF, a gente também teve todo o cuidado disso, e até aceitamos as próprias emendas colocadas de ampliar isso, de a gente garantir a transparência do processo, né? O dinheiro é público, o dinheiro é do cidadão, e nós temos a obrigação de dar transparência aos nossos atos, né? E é isso que a gente tem tentado fazer, isso que a gente tem buscado isso. E eu acho que quando a gente consegue dar transparência, a gente consegue dar qualidade. Porque quando a gente não consegue dar transparência, a gente tem uma dificuldade de dar qualidade. Então, quanto mais transparente é o processo, quanto mais a comunidade está sabendo do que está acontecendo, mais qualificado é o atendimento que se dá. Porque daí não é uma questão de, mas ninguém está me cuidando. Não, a comunidade tem que estar nos cuidando. Sabe que isso que o Marcelo fala não foi no passado. Quando aconteceu a contratação da Solos, uma OCIP vindo de São Paulo, poxa, a Câmara chamou atenção pra caramba. Uma licitação muito suspeita, o Conselho Municipal de Saúde exigindo uma reavaliação nesses contratos, a Câmara dizendo, olha, está acontecendo isso. Assim mesmo, infelizmente, o gestor anterior, a secretária anterior não obedeceu, e veja no que deu. Né, numa ação aí que acabou o governo perdendo recursos. Por isso é importante isso que o Marcelo fala. Abrir o jogo. Não tem o porquê tu não abrir, porque, pelo contrário, o cidadão ou o trabalhador que está lá do outro lado, ele quer te ajudar, à medida que ele vê a transparência e as coisas evoluindo para uma melhor gestão, uma melhor ampliação dos serviços. Tá certo. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. E para terminar, claro que a questão sempre fica em aberto para conversar mais, mas eu gostaria das considerações finais de cada um de vocês. Podemos começar pelo Luiz Carlos? Bom, eu gostaria de agradecer o convite, em especial a disposição do vereador Liboni, né, que tem, como eu já falei, né, tem apoiado bastante a gente, e o secretário também, né, que está sempre disposto a discutir e a colaborar com o nosso trabalho, né. Perfeito. Marcelo. Olha, nós temos, a gente estava falando aqui a questão de transparência, nós temos uma determinação do prefeito Fortunati que nós orientamos todas as nossas ações em termos de a gente poder qualificar os processos, qualificar o serviço que a gente presta e dar transparência aos processos que a gente realiza. Então, este é o trabalho que a gente tem orientado, é isso que a gente tem buscado. O secretário Casartelli também é incansável nesse aspecto, né? Nós temos investido, acho que estamos investindo muito num projeto da questão de informatização, organização da rede, trabalhar a integração das redes, desde a parte hospitalar, de urgência, atenção primária, a rede especializada. Eu acho que nós vamos ter, até o final do ano, nós vamos ter muitas mudanças nesse processo, já estamos vivendo essas mudanças no sentido de qualificar. E eu acho que a própria questão do IMESF, de a gente conseguir implantar, estamos num processo de iniciar a implantação do registro, do controle de efetividade eletrônico, que eu acho que é uma reivindicação antiga da comunidade, que a gente também tem que ter esse compromisso de dar mais transparência ao que a gente faz. Eu acho que isso são ações que eles visam uma questão de qualificação, né? Nós temos tido esse compromisso, tanto o secretário como eu, nós somos funcionários do quadro da prefeitura, então a gente quer dizer que mais do que o orgulho de estar conseguindo prestar um serviço, nós temos o comprometimento por sermos servidores municipais, que vamos continuar sendo servidores municipais depois de deixarmos os cargos que ocupamos hoje, né? A gente tem que se orgulhar do trabalho que fez. E eu quero dizer que este é o empenho da Secretaria, e eu acho que a gente tem conseguido mobilizar uma quantidade enorme de trabalhadores, na sua grande maioria, né, mobilizar outros entes que participam desse processo, como o Conselho Municipal de Saúde, a Câmara de Vereadores, que tem dado todo o apoio. E aí eu quero fazer um relato, não só os partidos da base do governo, os partidos que não são da base do governo, também, que não são nossa oposição, são nossos apoiadores, têm nos ajudado nesse processo, e eu acho que é isso que a gente consegue construir, e eu acho que a gente espera conseguir cada vez mais avançar nesse projeto e nesta qualificação e ampliação de serviço que a gente tem para a população. Exatamente, foi então uma evolução já na relação da Câmara de Vereadores com os projetos do Executivo, a aprovação do Instituto. Com certeza, nós somos parceiros aqui em muitos projetos que ora o governo tem mandado, como realmente muito bem justificado, tem a simpatia e com certeza o apoio nosso. Nós não estamos aqui só para fazer oposição, estamos aqui para propor ideias. Às vezes elas vão ao encontro do que o governo pensa, às vezes não. Foi o que aconteceu com o IMESF. Nós tínhamos uma outra
visão de um regime estatutário, não foi possível, mas nem por isso o vereador deixou de propor emendas que eu, de uma certa forma, agradeço a acolhida do governo, porque elas garantem direitos. Não é por acaso que nós estamos aqui discutindo, por exemplo, a ideia de que esses trabalhadores agentes comunitários serão absorvidos e garantidos pela emenda 51, uma questão que é constitucional e que há anos vem sendo, enfim, observada. Agora, não é por acaso também que foi aceito o Vale Alimentação, queira ou não, isso na vida do cidadão, do profissional que está ali e que vê que ele não precisa mais andar com a marmita, meu Deus, isso é do passado. Nós temos que qualificar, valorizar o cidadão. À medida que ele vai receber o prêmio lá todos os dias 20 de cada ano, dezembro no caso, e não ter que ameaçar, entrar na justiça para poder absorver, enfim, receber esse direito, à medida que ele vai ter a possibilidade clara e precisa de ter as leis garantidas pela CLT, que ele possa ter um contra-cheque, que não está lá mais escrito estagiário, mas que ele possa ir no mercado, enfim, do comércio e ser reconhecido como cidadão, olha, isso é muito importante. Então, nós avançamos no que é possível. Não é possível o ideal, bom, vamos trabalhar em outras alternativas. Eu acredito que nesse caso específico, a Câmara tem um papel fundamental, porque o vereador tem que ter essa visão de onde ele pode vencer, né? Pode não ser lá tudo o ideal, mas alguma coisa. Mas também manter esse diálogo com o Executivo, embora não seja o partido dele, o partido da sua gestão. Mas, graças a Deus, eu tenho procurado fazer essa relação, Marcelo testemunha, como foi as conquistas aqui dos agentes de combate de epidemias da dengue. E creio que vai ser um programa permanente. Então, isso é importante, porque esse cidadão, ele olha para amanhã, a sua vida, a sua família, a sua conquista, as suas leis, seus direitos. E é nesse sentido que eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, Poliana, e poder compartilhar aqui com os colegas esse pequeno debate aí, que é importante para aquele cidadão que vai nos ouvir, com certeza. Tá certo. Eu quero agradecer a presença de todos, a participação de vocês. Quero agradecer também a sua audiência. Porto Alegre em Debate termina aqui. A gente se encontra na nossa próxima edição.